Olá pessoal, canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Hugo Fagundes. Hoje é dia 24 de novembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria que eu vou trazer aqui. Gente, isso aqui é alarmante. Você vai perguntar assim, Hugo, o que tem isso a ver com o Brasil? É na China. Nós que somos cristãos evangélicos, eu no meu caso, né, sou cristão evangélico, me preocupo muito com esta ação que está acontecendo na China. E você vai entender o porquê, gente. Ó, eu vou ler o título só para começar. Governo chinês ameaça fechar igrejas caso fiéis não adorem o Partido Comunista Chinês. Isso está acontecendo lá na China. Mas você já prestou atenção? Covid-19 veio da onde? Se espalhou aonde? No mundo inteiro. Já parou para prestar atenção? Qual é o governador no Brasil que tem fechado contratos com a China? Entregando São Paulo, já falei, né? Entregando São Paulo aos chineses. Quem é o governador que está trazendo, ou melhor, querendo impor a obrigatoriedade da vacina chinesa no Brasil? Será que não faz a gente pensar por que a tentativa de obrigar essa vacina? Por que o esforço em entregar a maior capital do país aos chineses? Por que os chineses estão investindo na Globo, na Band, na Folha de São Paulo? Não parece meio estranho? Não, não é estranho. Tem algo por trás disso tudo. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. E aí que a gente vai começar a se preocupar, porque se essa turma conseguir dominar o espaço que eles estão tentando dominar, os próximos a serem alcançados por essa ditadura chinesa somos nós. Porque nós temos muitos partidos brasileiros aqui, de esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB e outros, que apoiam a ditadura chinesa. Em outras palavras, apoiam estas ações que eu vou ler para vocês aqui, ó. Vamos lá. Em seu esforço contínuo para eliminar o cristianismo ou qualquer outra religião no país, o governo chinês está transformando igrejas ou locais de culto religioso em centros de propagandas do regime comunista. Gente, se vocês pararem para prestar atenção, coloca aí no Google ações, projetos do PT contra a igreja cristã, ou contra o evangelho, ou contra igrejas evangélicas. Coloca aí. Vocês vão cair durinhos para trás com a quantidade de ações contra a igreja criadas pelo partido do PT entre 2004 e 2012, 2013. A revista Bitter... lembrando, tem alguns nomes aqui, gente, ou quase todos, eu não vou acertar o nome, então eu vou falando aqui conforme, que é chinês o troço aqui. A revista Bitter Winter relatou que o Departamento de Assuntos Religiosos do governo de Putian, acho que é isso, na província de Fujian, gastou cerca de 75 mil dólares, cerca de 408.125 reais no mês passado para transformar o primeiro andar do local de culto do movimento religioso Igreja de Deus Todo-Poderoso, localizado na cidade de Dayton, no distrito de Xiuyu, em um centro de propaganda para promover o Partido Comunista e seus líderes. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eles foram obrigados, ou faziam isso, ou a igreja era fechada. É um tipo de doutrinação. Você pega, né, um segmento da sociedade, no caso os cristãos, e tenta doutriná-los, moldá-los segundo as ideologias do partido. E o único jeito que eles encontraram agora foi esse: se infiltrar, ou melhor, obrigar as igrejas a promoverem o partido chinês através da propaganda e outras ações. Mas você acha que o negócio está simples? Deixa eu ler mais para você. A exibição dentro da igreja é intitulada Estação de Prática de Civilização para uma Nova Era. O objetivo do governo comunista é transformar os fiéis em bons membros do Partido Comunista Chinês, por meio da educação. Aqui no Brasil tentaram fazer com a gente isso daqui. A ideologia implantada, as doutrinações implantadas dentro das faculdades, que nós conhecemos muito bem, as mudanças
nos currículos, né, das escolas. Já prestaram atenção que o currículo escolar hoje não é o mesmo currículo escolar de 10, 15 anos atrás? Muita coisa nova foi implementada, principalmente mexendo com a nossa cultura social, com a nossa cultura familiar, com a nossa ideologia de sociedade conservadora. Já notaram isso? China Bit 20... Esse nome aqui é invocado. Vamos lá. As estações de prática de civilização para uma nova era foram instaladas no primeiro andar do local de culto da Igreja de Deus Todo-Poderoso, localizada na cidade de Dayton. Deixa eu ver aqui, continuando. Segundo a Bitterwinter, nos últimos 2 anos, o governo comunista chinês estabeleceu essas estações de prática civil em todo o país para impor o dogma comunista aos seus cidadãos. Essas estações são frequentemente instaladas em igrejas e outros locais religiosos que foram assumidos pelo governo, ou seja, são locais que na China funciona assim, gente. Aqui no Brasil você pode abrir igreja à torta e à direita. Onde você quiser você abre uma igreja, na China não. Na China a igreja para ser aberta tem que ter um consentimento do governo chinês, tem que aceitar parâmetros do comunismo. Só que tem um detalhe: cristianismo e comunismo são opostos. Evangelho, catolicismo e comunismo são opostos. Só para você ter uma ideia, na Carta de Diretrizes da Igreja Católica, né, no Código Canônico, tá lá no Código Canônico do Vaticano, pra você ter uma ideia, uma pessoa comunista, ela é sumariamente excomungada da igreja. Não precisa nem o Papa, nem o Bispo, nem o clero, não. Ele é sumariamente expurgado da igreja. Aí a minha pergunta fica, como é que o Código Canônico da igreja diz isso? E o Papa acabou de fechar um acordo com Xi Jinping, o presidente da China comunista, o mesmo que está fazendo isso aqui com os cristãos. Como é que você pode ver uma aliança entre um comunista que está perseguindo os cristãos na China e um papa que se diz representar Deus aqui ali no Vaticano? Uma coleção... Agora presta atenção nisso aqui, ó. Uma tentativa de alterar os dogmas, as doutrinas das igrejas lá na China. Vê só. Uma coleção de discursos de Xi Jinping proferidos durante sua visita à província de Zhejiang, de 29 de março a 1º de abril, foi entregue a cada participante do culto para estudo. Tem aqui, gente, uma foto para você conferir. É uma tentativa de sorrateiramente substituindo a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia, mas você vai ter que ler isso aqui. Lá no futuro vão dizer, ó, esquece a Bíblia, você só vai ler isso aqui. No início deste mês, mais de 100 funcionários do governo compareceram à inauguração da estação de civilização dentro do local de culto do movimento Igreja de Deus Todo-Poderoso. A exibição incluiu 168 pôsteres sobre os ditadores Mao Tse-tung, Xi Jinping e outros líderes comunistas do passado e do presente. Só para vocês terem uma ideia, esse Mao Tse-tung aqui, esse cara matou milhões de chineses. Mas você lá na igreja vai ter que adorar esse cara aqui, você vai ter que exaltar esse camarada. Continuando. Cartazes com as imagens e citações de Xi Jinping e Mao Tse-tung no novo centro de propaganda em Dayton. Tá aqui a foto para quem quiser conferir, né? O líder do movimento religioso foi forçado a incluir histórias só. Vou ler de novo. O líder do movimento religioso foi forçado a incluir histórias sobre Mao Tse-tung em sua pregação daquele dia, de acordo com a revista Bitterwinter. Não ousamos recusar esses materiais de propaganda por medo de que o governo proíba nossas reuniões, disse um membro do movimento religioso. Somos impotentes para desafiá-los. Livros de Xi Jinping em exibições nas estações de práticas de civilização para uma nova era. Tá aqui a foto para quem quiser conferir. Tá aqui, gente. Publicações sobre as figuras revolucionárias do comunismo. Tá aqui também, ó, para quem tudo isso está sendo colocado lá. Uma fotografia publicada pela Bitterwinter mostra um retrato do ditador Xi Jinping pendurado com destaque no santuário do local de culto, junto a um par de bandeiras nacionais da China. Outras
Fotos mostraram livros de Xi Jinping e outros materiais do Partido Comunista Chinês exibidos dentro da casa de culto. Se uma dessas casas de culto se recusar a exibir a fotografia do ditador Xi Jinping durante seus cultos, ela pode ser fechada. Esse partido aqui do Xi Jinping, esse cara aqui, é endeusado, é idolatrado por Lula. Lula defendeu esse camarada aqui quando Bolsonaro criticou as ações da China com a questão do Covid-19. Estão lembrados? O Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, também quando criticou, até por senadores e deputados como Rodrigo Maia e outros, foram pedir desculpas ao embaixador chinês. Lula, o PT e a esquerda compactam dos mesmos dogmas, das mesmas doutrinas, dos mesmos ensinamentos dessa turma aí. Você não acredita? Faz o que eu disse pra você. Coloca aí no Google, coloca no Google mesmo. Coloca aí projetos do PT contra igrejas cristãs, igrejas evangélicas. Coloca aí pra você ver o que você vai encontrar. Olha só. Tive de concordar com isso, temendo perder nosso local, explicou o pregador. Deixa eu ver. Ó, aqui tem uma foto. O altar da Igreja de Deus Todo-Poderoso, na cidade de... O nome aqui é invocado, gente. Deixa eu ver. Xangral, acho que é isso. Tá aqui, ó, a foto. Tá vendo aqui, ó? A foto aqui. Com lá né, a Igreja Católica põe a imagem de Jesus ali na cruz e tudo e tal. Se a China chegasse aqui hoje, você ia ter que a Igreja Católica substituir e colocar no lugar a imagem do chinesinho lá. Enquanto templos cristãos, budistas e taoístas estão sendo destruídos e fechados frequentemente, locais de cultos dedicados aos líderes do Partido Comunista Chinês estão prosperando. A revista Bitter Winter publicou no ano passado um vídeo de uma mulher chinesa adorando Xi Jinping e Mao Tse-tung no templo Zhongyong. Eu não vou falar esse nome aqui não. Gente, tá aqui, eu não vou mostrar pra vocês porque é de um canal que pede direitos autorais. Infelizmente, senão eu passaria pra vocês aqui. Mas a mulher aqui está adorando o Xi Jinping. É uma chinesa adorando Xi Jinping. O cara se acha um deus. Ora, Lula disse aqui que não tinha alma viva... Ó o que ele falou. Que não havia uma viva alma mais honesta do que ele. Ou seja, ele se colocou acima de todo mundo. Ele disse outro dia que ninguém mataria ele porque ele era uma ideia. Ou seja... ele se colocou acima de qualquer ser humano. E quando você faz isso, você está praticamente dizendo que você é Deus. Eu não posso passar para vocês, infelizmente, gente. Bom, tá aqui a matéria, gente. É absurdo o que eu li para vocês. Agora, Eugley, por que a preocupação nós católicos? Né? Nós evangélicos, eu me incluo na questão dos evangélicos, por que a nossa preocupação? Nós estamos vendo um vírus que veio da China. Já prestaram atenção? Um vírus que veio da China, feito em laboratório na China. Espalhou-se pelo mundo inteiro. Já prestou atenção que o país que menos foi afetado e o que mais lucrou foi a China? Depois esse país aparece com uma vacina. Aí vem para o Brasil, falar de Brasil, vem para o Brasil o senhor João Dória, que coincidentemente, desde agosto do ano passado, vem fechando acordos e mais acordos com a China. E o mais interessante é que em novembro do ano passado, João Dória, mesmo antes disso, pelo menos nós sabermos que o vírus estava vindo para cá, já estava fechando contrato com a Sinovac e o Butantan. É estranho ou não é? Outra coisa que nos faz pensar... a China está comprando São Paulo. Várias concessões estão sendo entregues ao governo chinês em São Paulo. Concessões de estradas, pedágios. O Dória está negociando com eles. Outra coisa interessante, a obrigatoriedade dessa vacina que João Dória quer por toda a via da força que Bolsonaro assine é uma obrigatória. Vocês viram o que ele fez? Foi a Brasília, tentou, moeu, não deu certo. Mas quer porque quer que seja obrigatória. Por que isso? Né? Xi Jinping está querendo criar um tal de um código QR para a questão do Covid-19 em todo o mundo. Outra coisa interessante, gente. Outra coisa interessante. Nós vamos para uma segunda onda
da Covid-19, já tem uma tal de uma terceira onda, porém estudos mostram que quem pegou a Covid-19 tem imunidade a ela. Então como é que vem uma segunda onda da Covid-19? Não é meio estranho? E já vem então com a história de uma terceira. Vocês já prestaram atenção que a China saiu comprando tudo e mais um pouco mundo afora? A China está entrando, gente, nos países através da economia, através do comércio, através das questões como, por exemplo, as concessões, como São Paulo e no Pará, que estão questão de portos, dando para a China administrar. A China está comprando, por exemplo, a Band, estava para fechar as portas, a TV Band. A China injetou dinheiro na Band, o que acabou causando a demissão do Ernesto Luiz Lacombe. Lembram disso? O cara que ele mostrou lá a pilantragem lá do governo chinês. Na outra semana o programa dele já tinha acabado. Por quê? Porque a China injetou dinheiro lá dentro. A partir daí a Band passou a falar bem da China. A Globo, que está praticamente quebrada, e Deus ajude que quebre o resto, recebeu dinheiro da China também. A China está investindo no Brasil, gente, pesado. E isso que a gente está vindo lá... Aí o que acontece? Nós temos hoje o partido do PT, que é aliado da China, querendo retornar ao poder novamente. Eles comungam dos mesmos ideais, dos mesmos princípios, dos mesmos propósitos. Ou seja, se hoje nós tivéssemos Lula ou Haddad como presidentes da República, possivelmente hoje o Brasil estaria nas mãos da China. Qual foi a bronca da esquerda com Bolsonaro? Porque Bolsonaro não teve medo e criticou a ação da China em questão do vírus chinês. Toda a esquerda rodou a baiana, colocou a mão na cabeça, aí tem que pedir desculpas à China. Foram todos eles pedir desculpa à China lá. A China ocupando espaço, a China ganhando território. E a gente vê essas ações aqui acontecendo lá na China, isso tem que nos preocupar aqui no Brasil. Volto para você, pesquisa no YouTube, no Google, o que eu falei para você, projetos do PT contra igrejas cristãs, contra igrejas evangélicas. Você vai descobrir que o PT tentou começar aqui no Brasil sorrateiramente, não de forma direta. A China está fazendo isso de forma diretamente, gente, porque lá o comunismo já impera, já domina. Aqui no Brasil ainda não. Graças a Deus nós temos um presidente hoje que é pela família, né? O lema é família, Deus e tem outro nome que eu não estou lembrado agora, né? Enfim, mas ele luta pelos princípios cristãos. A esquerda luta por princípios comunistas. E um dos princípios comunistas é acabar com a igreja. Por quê? 3 pilares da sociedade para a gente encerrar: igreja, família e política. Corromperam a política. Tentaram corromper a família com ideologias de novos costumes. Que a gente já viu as questões aí que tentaram criar aí a questão do kit gay, ensinar os nossos filhos um monte de porcaria que não presta. E por último, agora estão tentando corromper as igrejas evangélicas. Você viu Lula, pronto, você quer um exemplo pra gente encerrar? No final do ano passado, pro começo, o que a gente estava vendo aqui em Pernambuco? Igrejas católicas adorando praticamente a Lula com músicas do Lula dentro das igrejas. Católicos que votaram em Bolsonaro sendo expulsos de dentro da igreja. Lembram disso? Nada mais, nada menos do que um sistema comunista sorrateiramente tentando ser implantado no Brasil pela esquerda. Mesmo não estando no poder, mas eles vão tentar. Então, nós brasileiros, cristãos, temos que olhar para a China e pensarmos, é isso que você quer para o Brasil? É isso que nós queremos para o Brasil? Lá, os caras estão sendo obrigados a começarem a substituir os seus dogmas cristãos pelos dogmas do comunismo. Aqui tem um vídeo, gente. Entra na descrição da matéria, do meu vídeo aqui. Nesse link que vai estar aí na descrição, acessa a matéria e vai lá e você vai ver embaixo aqui no final da matéria o vídeo. Eu não pude mostrar para vocês porque na primeira vez que eu postei deu direitos autorais. Mas assiste para você ver o que é o Partido Chinês. O partido que Lula tanto enaltece. Gleisi Hoffmann, PT, PSOL, principalmente o PCdoB. Você que vai votar aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Manuela Dávila, PCdoB. Não vou nem falar, né? Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Alerta.